Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Leandro Zago e você está na Golden Cast. Aí novamente numa terça técnica aí para passar o que aconteceu dos mercados, as novidades, para você ficar inteirado aí nos mercados de cripto, no mercado brasileiro e no mercado forex. Beleza? Então, se você está acompanhando a Golden Cast, você sabe já que a gente já está no mercado aí de ursos, né? Num bear market, num dos mercados mais difíceis aí das últimas décadas, né? Onde a gente está com a inflação muito alta, o Fed está começando a subir as taxas de juros e o mercado está começando a ficar desesperado com esse tipo de coisa. Então, para você que já está acompanhando um pouco, a gente vai passar aqui com mais detalhes nas minúcias aí, para você ficar inteirando sobre esse tipo de coisa. Então, bora para o gráfico. Então, vamos olhar Bitcoin aqui. Então, o que a gente tem para você sobre a Bitcoin? A Bitcoin ela está dentro do suporte macro aqui histórico dela, né, de semanas, de meses e de anos, né? Então a gente está desde o começo do histórico dela dentro desse suporte macro, que é essa linha de tendência aqui, e a gente está exatamente na região da linha de suporte. Então, isso aqui a gente está falando de 10 anos, só que deveria segurar o preço da Bitcoin dentro desse preço. Para o RSI, que é o Relative Strength Index, nós estamos numa região, que é esse gráfico aqui embaixo, nós estamos numa região aqui onde nós nunca tínhamos chegado antes na história dela. Então, só no começo da história dela que a gente estava nesses níveis de sobrevenda. Então, isso também é um outro indicador aí que a gente tem que ver com olhos de que a gente está muito perto do fundo, tá? E a gente tem duas linhas de tendência, nós temos duas linhas de tendência aqui de queda que acontece aí em dezembro de 2020, que dá esse início, né? E depois nós temos essa outra linha de tendência aqui que dá início aqui em novembro de 2021. Essas duas linhas elas têm a mesma angulação e elas estão nos dizendo que dentro dessa região aqui até setembro, agosto, setembro, outubro, a gente vai ter uma quebra dessa linha, né? Num movimento de ascendente, e esse movimento aí ascendente vai nos indicar aqui nessa região aqui o começo do próximo bull market ou mercado de recuperação, tá? Então, se você está meio que confuso até onde poderia durar esse bear market, da onde que a gente está, eu diria que a gente iria até setembro, outubro. Em setembro, outubro nós viríamos o preço aí começando a fazer um movimento de alta, mas provavelmente esse preço só vai se refletir a hora que a gente tiver numa região aqui de RSI de 45,50, tá? Então, provavelmente o bear market que nós estamos vivendo vai até o final do ano, tá? Essa é a previsão aí do RSI. E para Bitcoin, a gente tem um indicador bem legal aí que a gente chama de indicador do ciclo de Pi, né? Para os topos e para os fundos da Bitcoin. E esse indicador você ou pode usar aqui o Pine Editor do TradingView, né? O TradingView geralmente eu ensino aqui na escola porque ela é uma ferramenta bem completa. Eu não dou o curso aí de programação para o TradingView ou qualquer outro tipo de curso de programação, porque senão o curso aqui da Golden Coin se estenderia muito, tá? Mas o TradingView ele é muito completo para você usar. Então, se você usar o indicador do ciclo de Pi pro Bitcoin, ou você copia e cola esse texto, tá? Que eu vou estar fornecendo para você no Pine Editor e você adiciona ele ao gráfico, né? Então você dá um edit chart, você dá um save, dá um edit chart do chat. Esse indicador não fui eu que criei, tá? Mas ele é um indicador bem bom e ele usa as duas médias móveis, uma média de 471 dias e uma média de 150 dias. Então, uma média muito longa e uma média mais ou menos longa, né? E se você coloca ele no gráfico, ele te dá esses dois traços aí, o vermelho e o azul. E como é que você vai usar esse indicador aí? Quando a sua média muito longa, que é a de 471 dias, cruzar a média curta, ou mais ou menos curta, né? Que é de 150 dias, isso te indica o fundo. Tá? Então, por exemplo, esse dia aqui, ó, esse exato dia aqui, onde as duas médias elas se cruzam, essa é o indicador do fundo para Bitcoin. E aí, se você for olhar historicamente aí esse dia, que é esse dia dessa agulhada aqui,
você pode ver que ela marca aí o final do bear market pro ciclo de 2015, tá? E se você for ver depois do ciclo de 2017 para o ciclo de 2019, né? A gente tem esse cruzamento aqui, ó, acontecendo exatamente aqui nesse dia aqui, ó, do dia 10 de dezembro de 2018, né? E esse indicador, ele te dá esse dia aqui, né? E se você for olhar esse dia aqui, ele é realmente o final do ciclo de bear market para Bitcoin. Então a gente já tem dois indicadores aí separados aí de 2015 até 2018. Então a gente está falando de 3 anos. Ao longo da história da Bitcoin aí a gente já teve dois fundos macro. A gente está tendo o terceiro agora por causa do ciclo da Bitcoin, que a cada 4 anos aí a gente faz o halving, que é a metade da recompensa. E se você for olhar hoje, exatamente hoje, as duas médias elas estão praticamente uma em cima da outra, né? Esse é o dia de hoje, é o dia 11 de julho de 2022. Então, elas ainda não se cruzaram, certo? Mas elas estão absolutamente na iminência de se cruzar. E se as últimas vezes isso foi um indicador de fundo macro da Bitcoin dos últimos 11 anos, talvez essa seja de novo um indicador de fundo macro da Bitcoin, né? Então, você está falando aí do RSI, tecnicamente falando, estamos sobrevendidos, a gente precisa ter um rally de alívio, alguma coisa que o valha. A gente está falando aí do ciclo de Pi, aí, que está indicando fundo. A gente está falando aí de suporte macro da história inteira dela, que está indicando fundo. Então, amanhã a gente tem uma notícia bacana dentro dos mercados, né? Que é o índice de preços ao consumidor americano, que é o CPI. E o Fed está se baseando muito na subida de juros deles, de acordo com a taxa de inflação americana. Então, se amanhã sair uma notícia aí do CPI americano, onde os preços eles estão avançando no território de inflação, ou seja, eles estão aumentando o preço, é improvável aí que o governo americano vai continuar subindo a taxa de juros. Caso contrário, se esse número vier um pouquinho abaixo, talvez o Fed comece a pensar em não mais subir tanto a taxa de juros. E isso talvez seja o final do ciclo de baixa dos mercados. Porque se o Fed não sobe mais taxa de juros, quer dizer que talvez a gente vá ter um tempo de sossego aí para os mercados. Isso falando da Bitcoin, né? Então, vou dar uma passada aqui nas criptos para você que acompanha as criptos. E aí depois a gente fala umas notícias mais fundamentalistas e passa um pouco no mercado brasileiro, beleza? Se você está gostando desse conteúdo, já clica no like, clica no joinha, se inscreve no canal e comenta, beleza? Tá, então Bitcoin é isso. Eu acredito que a gente esteja no fundo até a gente romper aí esse valor aí dos 17.800, 18 mil dólares, tá? Entrando dentro dessa região, a gente já está em regiões aí nunca antes exploradas e aí a gente já está falando de alguma coisa mais catastrófica aí para o mercado, tá? Lembrando da Cardano, que vai ter o hard fork agora, dia 29, vai entrar o hard fork dela da Vasil, uma atualização aí da Cardano. E se você for olhar, nós também estamos no mercado totalmente sobrevendido, dentro de uma região de suporte desse pico aqui, que foi o rally de alívio da queda ali dos 2018. Então a gente está tecnicamente aí falando que a gente precisa ter um movimento de alta, tá? Talvez seja um catalisador para Cardano, né? Para Coti, que faz parte aí do ecossistema da Cardano, nós vamos ter aí provavelmente no final do mês a saída aí da stablecoin baseada em dólar dentro da Coti, que vai se chamar de GED, e a gente está numa região também de suporte, totalmente sobrevendido, dentro de uma região de topo aqui, dentro de uma região de fundo. Então, provavelmente isso aí a gente tem uma estabilidade maior de preço dentro dessa região, tá? E fica ligado amanhã, né? Porque se amanhã a gente começar a ter um mercado de alta, pode ser realmente que a gente esteja aí vendo os últimos dias aí de fundo e a gente começa a afastar a possibilidade de quedas maiores aí para o mercado de cripto, tá? Se a gente for falar da Ethereum, faz tempo que eu não falo da Ethereum. Na Ethereum a gente também tem um encontro aqui das duas médias grandes, como se fosse um fundo do ciclo.
né? Só que como a Ethereum tem menos tempo de vida do que a Bitcoin, a gente está falando aí de 471 dias na média mais longa, então a gente já não tem esse ciclo de Pi, esse indicador para o passado, né? Porque o histórico da Ethereum aí começa em 2017, 2016, né? Então a gente não tem esse histórico por causa do tempo de vida que ela tem, mas o fundo do mercado de baixa aí a gente já está indicando no ciclo de Pi esse indicador, beleza? Eu vou tirar os indicadores aqui, vou voltar com os indicadores que eu gosto, que é o SMMA de 50 e o SMMA de 200, tá? Porque assim, todos os indicadores são contas matemáticas que você mesmo pode ir experimentando, tá? Com o tempo você vai adicionando as que você mais gosta de olhar e aí você acaba criando o seu próprio indicador, as suas próprias métricas, né, que você gosta de observar, tá? Eu gosto de observar a média, o SMMA de 50 e o SMMA de 200, porque eles costumam, deixa eu colocar a linha mais grossa aqui, eles costumam ser indicadores também de fundo. Por exemplo, na Bitcoin, a gente tem a SMMA de 200, que é a linha vermelha aqui, indicando como se fosse o fundo aqui para a gente também em 2015, depois em 2020, depois em 2018 e agora em 2022. Né? Então, ó, a gente pode criar o nosso próprio indicador aí com o tempo que você vai estar dentro do mercado, certo? Então, para a Ethereum, a gente está no mercado de alta, num bull market aí de longo prazo. A gente ainda está na região dos topos aqui anteriores, tá? E possivelmente se o mercado da Bitcoin achar o fundo e começar a andar em lateralização, os mercados das altcoins, que são todas as moedas que não são Bitcoin, elas também começam a andar de lado ou começar a ganhar força. Beleza? Deixa eu pegar uma moeda aqui bem bacana que está demonstrando força desde o começo desse bear market, tá? Que é a Tron. Eu falei da Tron logo no comecinho aqui dos vídeos da Golden Coin. Eu falo dentro da escola da Tron porque a Tron é uma moeda que está apresentando extrema força aí para esse mercado de bear market, tá? A gente está falando aí dos 6 centavos, ela está dentro dessa região aí de 6 centavos desde janeiro. Então, desde janeiro a gente está chacoalhando nessa região de 6, 7 centavos, sem apresentar muita fraqueza ou muita força. Só que no mercado de baixa você ter estabilidade, isso significa força. Tem que ficar bem ligado com isso. E ela, em relação à Bitcoin, ela tem um rompimento aqui histórico de um movimento de baixa. Então, desde 2018 a gente tem um movimento de baixa do preço da Tron em relação a Bitcoin, ou seja, a Tron perdendo força em relação a Bitcoin desde quando ela nasceu, tá? E a gente começou a sair fora dessa região. A gente fez uma quebra de uma resistência histórica aí, e isso possivelmente está te indicando que a Tron para os próximos anos vai surpreender muita gente, viu? Então, ficar ligado nessa moeda Tron, que dentro desses períodos difíceis é onde que você vai achar as gemas para os próximos mercados de alta. Beleza? E agora a gente vai falar um pouco do mercado brasileiro e depois eu passo as notícias para você. Beleza? Então, o real contra o dólar. O que está acontecendo com o real contra o dólar? A gente está vendo o movimento de alta do real, do dólar em relação ao real, tá? Então o dólar está se fortalecendo, até porque a gente está vendo corrida dos bancos na China, a gente está vendo o euro perdendo valor e a gente está vendo as dívidas ainda sendo cobradas em dólar, então a gente está vendo uma demanda maior de dólar. Então o dólar vai se fortalecer por enquanto. Contudo e todavia, a gente vê aí que a gente chegou numa região de estagnação, de força de compra para o dólar. O que quer dizer que se a gente não conseguir formar novos topos aqui dentro do RSI, quer dizer que isso aqui é uma região onde os compradores já estão cansados de comprar. Então, provavelmente a gente vai ver um movimento de baixa aqui, e aí talvez um topo duplo, alguma coisa assim. Certo? Então ficar ligado com o dólar, que o dólar está ganhando força, mas a gente está perto de uma região aí de resistência, que é o valor de 5,60, 5,58, e provavelmente a gente dessa região aqui a gente não passa. Beleza?
O euro em relação ao dólar, historicamente a gente está na paridade de R$ 1 para €1. Olha só que absurdo. Poucas vezes na história do euro o euro estava nessa paridade, né? Então, isso mostra o quão os outros países estão debilitados em relação à economia americana, sendo que a gente está passando por um momento entre a economia americana entrando em recessão, então quer dizer que a Europa está muito mais fraca que um país americano, por exemplo, que os Estados Unidos, que está começando a entrar numa recessão. Ficar ligado nisso, porque se as economias começarem a falhar, a gente vai ter um colapso global, hein? Ficar ligado nesse tipo de coisa, tá? O valor do combustível, o valor do petróleo americano, como é que está acontecendo com o valor do petróleo? Se o barril do petróleo americano está em queda, quer dizer que o barril do petróleo no mundo está em queda. Isso quer dizer que o transporte de produtos vai ficar mais barato e aí talvez a inflação não seja tão grande quanto a gente esperava, tá? A gente está dentro dessa linha aqui de suporte, tá? Essa linha de suporte ela vem desde novembro de 2020. E a gente vai testar ela de novo agora, durante essa semana, tá? Pensando aí, se a gente romper para baixo essa linha, pode indicar aí uma fraqueza no mercado aí do petróleo. E talvez a gente forme um topo aqui e aí as coisas comecem a voltar para a normalidade, certo? E aí o governo americano não suba tanto a taxa de juros, e se não subir tanto a taxa de juros, aí a gente vai ter uma festa no mercado. E é essa festa que você quer pegar, hein? Na hora que todo mundo está chorando, você tem que estar vendendo lenço, hein? Fica ligado nisso. SPX, que é o Standard Poor's. Standard Poor's, a gente está dentro de uma região aí de acumulação num fundo, tá? A gente ainda não deu mais indicações de baixa, a gente já fez esse processo aqui de topo arredondado e agora a gente está fazendo uma acumulação aqui, andando meio que de lado dentro desse fundo aqui, e quanto mais tempo a gente conseguir andar aqui dentro desse lado, mais força vai mostrar aí do mercado americano, tá? Se a gente conseguisse fechar alguma coisa aqui em cima desses topos aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Se a gente conseguisse fechar algum candle aqui para cima desses topos aqui, historicamente falando, aí a gente está mostrando força no sistema e talvez você comece a ficar esperançoso aí que os mercados não vão derreter e a gente não vai ter colapso global nenhum e tudo isso é balela, tá? Por enquanto ficar de olho aí no S&P. DXY, que é o Dollar Index, a força do dólar. Ontem a gente fez um candle aí extremamente comprador, extremamente de força. E hoje o que a gente faz? A gente faz um candle de doji, que é um candle de indefinição, samba para cima, samba para baixo e fecha no mesmo onde que está. Então o mercado não sabe se o dólar vai continuar subindo ou se o dólar vai continuar descendo. Isso quer dizer que o mercado está indeciso e a hora que o mercado decidir é para onde que nós vamos. Então, se os próximos candles forem candles compradores, aí nós vamos ter então aí um novo movimento de alta. Só que se os próximos candles forem candles vendedores, aí nós vamos ter um movimento de baixa e aí talvez esse movimento de baixa nos leve aqui de novo para esse suporte e se levar para o suporte, talvez rompa o suporte. Então tem que ficar meio que de olho dentro dessa estrutura aí que você está vendo, tá? Mercado brasileiro, vamos passar o mercado brasileiro para você. Mercado brasileiro, ainda estamos aí dentro dessa formação de ombro, cabeça, ombro, que eu falo tanto aqui, um ombro, uma cabeça e um ombro, beleza? E a gente rompeu esse ombro, cabeça, ombro aqui. Então esse é um mercado de baixa. A gente precisa ver esse clímax aí de baixa. A gente está vendo um RSI de baixa. Então, por enquanto, o mercado brasileiro tem tudo aí para continuar andando para baixo. Mesmo que os indicadores aí, a gente veja aí notícias falando que o mercado brasileiro tá bom, tá bacana, não acredito muito nisso enquanto a gente não vê no gráfico. Não que eu não queira que o mercado brasileiro suba, eu quero que o mercado brasileiro suba. A questão é que eu quero ver o gráfico subindo, eu não quero imaginar que ele está subindo, beleza? Então, Cogna, que eu falo sempre dela, que é uma das grandes gemas aí para os próximos anos, formando aí uma formação de fundo arredondado, macro, acumulação depois de uma queda aqui, depois de uma correção bem violenta por causa do Covid. Para quem não sabe, a Cogna é uma empresa aí de educação particular, uma das maiores da América Latina.
E então as pessoas ainda vão continuar estudando, tá? Mesmo no fim do mundo, as pessoas ainda vão continuar estudando. Então a gente tem essa acumulação aqui dentro dessa região aí de R$ 2,00 e R$ 2,80. E a hora que a gente romper essa região de R$ 2,00 e R$ 2,80, a gente tem potencialmente aí uma expansão aí do preço até os R$ 6,00. Isso significa aí 200% de lucro. E 200% de lucro até onde? Olha, eu estimo aqui que a gente vai estar perto dos R$ 6,00 aí em junho, julho do ano que vem. Então, metade do ano que vem aí, provavelmente já vai estar perto dos 5,50, R$ 6,00, que são os seus 200% de lucro. Beleza? Se a gente for olhar a Magazine Luiza, cadê a Magazine Luiza aqui? Magazine Luiza deu 11% de lucro, velho, hoje. 11% de lucro. 11% num candle bem altista, porém esse candle bem altista ainda está preso dentro dessa tendência de baixa. Essa tendência de baixa não pode te enganar. Enquanto existir ela, a gente ainda está andando para baixo. Então não fique muito animadinho com candles desse tipo de coisa, tá? Esses tipos de candles servem para você fazer venda, tá? Então se você fez compra perto aí dos R$ 2,00, você está fazendo venda agora perto dos R$ 3,00, que são 50% de lucro, tá? São candles de venda, tá? Não são candles de compra, porque a gente ainda está numa tendência de baixa, tá? Vamos falar então da Vale. A Vale ainda está chegando perto dessa tendência aqui de alta dentro desse suporte macro, né? E se a gente for realmente ter uma recessão e as economias aí começarem a parar, provavelmente a gente vai ter uma perda aí de venda, de exportação. E aí a Vale vai sofrer com isso. Então, na caso de um colapso econômico... Oba! A moto passou empinando aqui. O cara está acelerando. Acelera o mercado, meu senhor. Então, se a China desacelerar, quer dizer que a Vale vai desacelerar. Se a China cair, colapsar, quer dizer que a China vai parar de comprar nossas commodities. Então você tem que ficar esperto com esse tipo de coisa, tá? Porque dentro do mercado a gente tem relações inversas e relações diretas. Relações inversas quer dizer que se o mercado cai, o mercado que você está vendo vai cair também. E você tem relações inversas, que é se o mercado cai, o seu mercado sobe, tá? Então dentro da Vale, o mercado chinês, a gente tem uma relação direta aí. Tá? Fica ligado com isso. E agora as notícias aí fundamentalistas que você deveria estar vendo. Para o Brasil, o nosso Brasil brasileiro, o que nós temos? Nós temos a PicPay, depois da Nubank, depois da Mercado Livre, agora a PicPay. Ela está entrando dentro do mercado de cripto. Então, ela vê o mercado de criptografia, de criptomoedas, como um mercado em expansão. E ela vai começar a oferecer aí serviços de compra, venda e pagamentos em criptomoeda. Então, se você ainda tem dúvidas se você deveria aprender sobre esse sistema ou sobre o que é isso, essas dúvidas já fazem tempo que você deveria ter sanado, porque a gente já tem várias empresas gigantescas entrando dentro desse mercado e eles não estão apostando, eles não jogam moeda, eles sabem que esse mercado é um mercado de expansão. Então, não fique com dúvida. Se você não sabe o que é criptomoeda, o que é criptografia, o que é Bitcoin, você deveria passar na escola para aprender, beleza? Então, fica aí. PicPay vai começar a entrar dentro do mercado de cripto, tá? A gente já falou do ciclo, do indicador de Pi, do ciclo de Pi, né? Eu vou depois deixar esse script aí para você colocar dentro do Pine Editor, dentro do TradingView para você poder usar, tá? E aí a gente tem um trader bilionário que diz que essa queda do euro, o euro entrando dentro do patamar de preços do dólar, isso diz que o Bitcoin aí está se fortalecendo. E eu acredito nisso também, agora eu vou voltar para a câmera aqui, e eu acredito nisso também, porque assim, se o yuan chinês, que deveria ser o páreo aí do dólar, está perdendo a batalha, porque a gente está vendo corrida nos bancos, se o euro, que deveria ser o pária do dólar, está se desvalorizando em relação ao dólar, quer dizer, o que sobra para ser o pária do dólar? Só o Bitcoin, né? Só o Bitcoin que vai acabar sendo o cara que vai enfrentar o dólar daqui para frente. Isso é muito bom para você que está dentro desse mercado. Beleza?
Se você gostou, já clica no sininho, clica no like, se inscreva, comenta que a gente fica para a próxima. Valeu!